Esposa é deixada pelo marido apenas com um trailer quebrado em um vilarejo. Você é um fardo, fique aqui. Anos depois, ele caiu arrependido ao descobrir o que ela criou. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de qual cidade você está assistindo. O dia começou com o barulho de pássaros na janela da casa simples, onde Ana, de 32 anos, vivia com Marcos há quase uma década. Era uma manhã quente, o sol já queimando o telhado de zinco, e ela lavava a louça na pia, o rádio chiando uma música sertaneja ao fundo. De repente, a porta da frente bateu com força, e Marcos entrou carregando uma placa de madeira com a palavra "Vendido", escrita em vermelho. O rosto dele estava duro, os olhos frios como nunca. "A casa não é mais nossa", anunciou, jogando a placa no chão. "Assinei os papéis ontem com o corretor. Peguei o dinheiro e vou embora." Ana largou o pano de prato, as mãos molhadas tremendo. "Como assim, Marcos? Essa casa é tudo que a gente tem. A gente construiu ela juntos." Ele riu, um som seco e cruel que cortou o ar. "Construímos? Você só atrapalhou, Ana. Eu vendi porque cansei de carregar teu peso. Você não vem comigo." Antes que ela pudesse responder, ele pegou uma chave enferrujada do bolso e apontou para o quintal. Lá fora, o trailer velho do avô dele balançava com o vento, a pintura descascada, uma roda furada, o teto amassado por anos de abandono. "Isso é teu agora. Vou te deixar em algum lugar e seguir minha vida. Você é um fardo, sempre foi." O chão pareceu sumir sob os pés de Ana. "Marcos, por favor, a gente pode conversar, resolver isso", implorou, a voz falhando. Mas ele já estava decidido. Agarrou o braço dela com força, puxando-a para fora da casa enquanto ela tropeçava nos próprios pés. "Não tem conversa, acabou." Ele trancou a porta da casa com um cadeado novo, o clique ecoando como um tiro. Ana ficou parada no quintal, o coração disparado, vendo ele engatar o trailer no reboque do carro, um Fiat Marea caindo aos pedaços, com o para-choque amarrado por arame. "Entra logo!" gritou apontando para o trailer. Sem escolha, ela obedeceu, subindo os degraus tortos enquanto lágrimas quentes escorriam pelo rosto. Dentro do trailer, o cheiro de mofo e gasolina era sufocante. O chão de compensado rangia a cada passo, e as janelas embaçadas mal deixavam a luz entrar. Ana se segurou numa parede bamba quando o carro deu partida, o motor tossindo fumaça preta. Pela janelinha, viu a casa que amava ficar para trás, o bairro simples onde conheceu vizinhos, plantou flores, sonhou com uma vida melhor. Tudo sumia na poeira enquanto Marcos acelerava pela estrada. "Para onde você está me levando?" gritou batendo na parede do trailer, mas ele só aumentou o volume do rádio, abafando a voz dela com uma música alta que falava de liberdade e traição. Foram horas de solavancos, o trailer balançando como se fosse desmoronar a qualquer momento. A poeira entrava pelas frestas, grudando no rosto de Ana, misturando-se às lágrimas que ela não conseguia mais segurar. O sol já estava baixo quando o carro parou com um guincho. Ana espiou pela janela. Um vilarejo remoto perdido no fim do mundo. Umas 10 casinhas tortas de barro, telhados de palha meio caídos, árvores secas retorcidas pelo vento. Um riacho magro corria ao longe, quase seco, e o silêncio pesava como chumbo. Marcos desceu do carro, abriu a porta do trailer com um chute e apontou para o chão de terra vermelha. "Desce, é aqui que você fica." Ana hesitou, as pernas moles, o peito apertado. "Marcos, me deixa explicar. Eu não sou um fardo." Começou, mas ele cortou com um grito. "Chega de choradeira. Fique aqui com essa sucata. Eu vou viver minha vida e você some da minha." Ela desceu devagar, o vento frio batendo no rosto, enquanto ele desengatava o trailer com raiva, jogando-o de lado. O pneu furado afundou na terra e o trailer tombou um pouco, quase caindo de vez. Marcos voltou para o carro, deu partida e acelerou pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que engoliu o vilarejo. Ana ficou ali, sozinha, o ronco do motor sumindo ao longe, o vazio do lugar engolindo qualquer esperança. A noite caiu rápido, e o frio do interior cortava como faca. Ana entrou no trailer, o chão rangendo sob seus pés, e se encolheu num colchão mofado no canto. As janelas quebradas deixavam o vento assobiar, e o barulho de um grilo solitário era a única companhia.
Ela pegou a chave enferrujada que Marcos jogou na mesa da casa horas antes, apertou contra o peito e murmurou: "Um fardo! Você vai ver, seu desgraçado. Eu vou te mostrar do que eu sou capaz." Mas naquela escuridão, o medo era mais alto que a promessa. As lágrimas vieram quentes, molhando o colchão, e o peso do abandono parecia esmagá-la. Na manhã seguinte, o sol mal tinha nascido quando um ronco quebrou o silêncio do vilarejo. Um caminhão velho parou na estrada, o motor tossindo fumaça cinza. O motorista, um homem de barba grisalha e boné surrado, desceu para esticar as pernas e viu o trailer torto na beira da estrada. "Que lugar esquecido é esse?" resmungou, coçando a cabeça. Ana enxugou o rosto com a manga da blusa, respirou fundo e abriu a porta do trailer. "Quer um café? Tá fraco, mas é quente", ofereceu, a voz ainda tremendo de cansaço. Ele deu um sorriso torto, aceitou e sentou numa pedra ali perto. Enquanto ela esquentava água numa latinha improvisada, equilibrada sobre uma fogueira pequena, uma faísca de ideia acendeu no peito dela. "Talvez esse seja o começo", pensou, olhando para o caminhoneiro e para o trailer quebrado. Talvez o fim de uma estrada fosse o início de outra. O sol mal tinha subido no céu quando o caminhoneiro, seu Zé, terminou o café fraco que Ana ofereceu. A fumaça da fogueirinha subia em espirais, misturando-se ao cheiro de terra seca do vilarejo. Ele limpou a boca com a manga da camisa xadrez e olhou para o trailer torto, a roda furada afundada na lama. "Que situação, hein, moça? Como você veio parar num fim de mundo desses com essa lata velha?" A voz dele era rouca, mas tinha um tom de curiosidade genuína. Ana hesitou, o peso da noite anterior ainda apertando o peito. "Meu marido me largou aqui ontem. Disse que eu sou um fardo e foi embora." Ela baixou os olhos, mexendo na chave enferrujada que segurava como um talismã. Seu Zé soltou um assobio baixo, balançando a cabeça. "Que tipo de homem faz isso? Mas olha, você tá viva, tá de pé. Isso já é alguma coisa." Ele se levantou, bateu a poeira das calças e apontou para a estrada. "Passo por aqui toda semana, levo carga para a cidade grande. Se precisar de algo é só avisar." A ideia bateu em Ana como um raio. "Espera aí, seu Zé. Você disse que passa toda semana." Ele confirmou com um aceno. "Então me traz umas coisas na próxima. Farinha, açúcar, café. Eu te pago com o que eu conseguir arrumar." Ele riu, coçando a barba. "E o que você vai fazer com isso num lugar desses?" Ana olhou para o trailer, o coração acelerando. "Vou começar alguma coisa. Não sei o que ainda, mas vou." Seu Zé deu de ombros, anotou o pedido numa caderneta surrada e subiu no caminhão. "Tá bom, moça. Semana que vem eu volto. Se cuida." O ronco do motor sumiu na estrada e Ana ficou sozinha de novo. Mas agora tinha um plano. Pequeno, frágil, mas um plano. Ela entrou no trailer, o chão rangendo sob os pés, e começou a fuçar o que tinha. Achou uma panela amassada, um fogareiro velho com um restinho de gás e umas latas de sardinha vencidas que Marcos devia ter esquecido. "É pouco, mas é um começo", murmurou, limpando a poeira da panela com a barra da blusa. O sol subia rápido e o calor já fazia o metal do trailer estalar. Ana sabia que precisava consertar aquele lugar se quisesse sobreviver. Com um pedaço de madeira que achou jogado na estrada, ela escorou o trailer para não tombar mais. Pegou uma pedra grande e bateu no pneu furado até soltar o aro, improvisando um calço para manter ele no lugar. O suor escorria pelo rosto, misturando-se com a poeira vermelha, mas cada martelada parecia tirar um pedaço da raiva que Marcos deixou. "Você vai ver", dizia entre os dentes, imaginando o dia em que ele se arrependeria. O trailer ainda parecia uma sucata, mas pelo menos não ia cair na próxima ventania. No fim da tarde, exausta, Ana sentou na escadinha do trailer e abriu uma das latas de sardinha. O cheiro forte subiu, mas ela comeu devagar, racionando cada pedaço. Enquanto mastigava, ouviu um barulho diferente. Passos leves na terra. Uma menina magrela, de uns 10 anos, apareceu entre as casinhas do vilarejo, os cabelos pretos embolados e os pés descalços. "Oi", disse tímida, parando a uns metros. "Você é nova aqui?" Ana sorriu, o primeiro sorriso em dias. "Sou, meu nome é Ana, e o teu?" "Lia", respondeu a menina, chegando mais perto. "Moro ali com minha avó. A gente viu teu trailer chegar ontem." Ana ofereceu um pedaço da sardinha e Lia aceitou, sentando na terra. "Teu marido foi embora, né?
Minha avó disse que ele parecia bravo. Ana engoliu em seco, mas assentiu. Foi. Mas eu vou ficar bem. Lia olhou para o trailer, curiosa. Você vai morar aí mesmo? Tá todo quebrado. Ana riu, um som rouco mas sincero. Por enquanto sim, mas vou dar um jeito nele. Quer me ajudar? Os olhos de Lia brilharam. Posso. Minha avó não deixa eu fazer muita coisa, mas eu sou boa com as mãos. Ana sentiu um calor no peito, algo que parecia esperança. Então tá combinado, amanhã você vem aqui. Naquela noite o céu do vilarejo se encheu de estrelas, e Ana deitou no colchão mofado, o corpo doendo de tanto esforço. O vento assobiava pelas frestas, mas ela não se importou. Pensou em seu Zé, nas coisas que ele traria e em Lia, a primeira pessoa a falar com ela ali. Um café para um caminhoneiro, uma ajudante de 10 anos, sussurrou, quase rindo da ironia. Não era muito, mas era um começo. Ela imaginou o trailer limpo, com uma placa na frente, talvez vendendo algo para quem passasse na estrada. Parada da Ana. Pensou, o nome soando bem na cabeça. Mas logo o cansaço venceu, e ela dormiu, sonhando com um futuro que ainda não podia ver. No dia seguinte, Lia apareceu cedinho, trazendo um balde velho e um pano que pegou da avó. Vamos limpar? Perguntou animada. Ana assentiu e as duas começaram a esfregar o trailer. A poeira saía em nuvens, o mofo cedia aos poucos, e o sol batia forte nas costas delas. Enquanto trabalhavam, Ana contou para Lia sobre o plano de vender comida para os caminhoneiros. Tipo um bar? Perguntou a menina, os olhos arregalados. Mais ou menos, uma parada, sabe? Para quem passa na estrada. Lia bateu palmas. Minha avó faz um bolo de milho que todo mundo gosta. Posso pedir para ela te ensinar. Ana sorriu, o coração mais leve. Então já temos um cardápio. Quando o sol baixou, o trailer ainda estava feio, mas pelo menos cheirava menos a mofo. Ana e Lia sentaram na escadinha, dividindo a última lata de sardinha. Você é legal, Ana, disse Lia, limpando os dedos na calça. Acho que você vai ficar bem aqui. Ana olhou para a menina, depois para o vilarejo quieto, e sentiu algo crescer dentro dela. Não era só raiva de Marcos agora, era vontade. Eu vou, Lia, e você vai me ajudar. A menina riu, e o som ecoou na noite que caía. O sol já estava alto no vilarejo, quando Ana acordou com o barulho de galinhas ciscando perto do trailer. O colchão mofado ainda pinicava as costas, mas ela se levantou rápido, a mente cheia de planos. O dia anterior com Lia tinha acendido uma chama que não apagava fácil. Parada da Ana, repetiu para si mesma, esfregando os olhos. O trailer ainda era uma sucata, mas agora tinha um teto escorado, uma porta que abria sem ranger e um cantinho limpo onde ela guardava a panela amassada e o fogareiro. Era pouco, mas era dela. Lia apareceu logo depois do meio-dia, trazendo um balde d'água e uma novidade. A avó dela, Dona Rosa, uma mulher baixinha de pele curtida e cabelos brancos presos num coque. Minha neta não para de falar de você, disse Dona Rosa, a voz firme, mas com um brilho nos olhos. Disse que você quer fazer comida para vender. É verdade? Ana assentiu, um pouco nervosa. Sim, senhora. Pensei em começar com algo simples, para quem passa na estrada. Seu Zé, o caminhoneiro, vai trazer farinha e umas coisas semana que vem. Dona Rosa cruzou os braços, examinando o trailer com um olhar crítico. Então você vai precisar de mais que isso. Vem comigo. Ana e Lia seguiram a velha até uma das casinhas de barro, a uns 100 metros dali. O quintal era pequeno, mas cheio de vida. Galinhas soltas, uma horta com mandioca e milho e um fogão a lenha fumegando sob um telhado de palha. Minha avó é a melhor cozinheira do vilarejo, disse Lia orgulhosa, enquanto Dona Rosa pegava uma tigela de massa amarela. Bolo de milho, anunciou, cortando um pedaço e entregando para Ana. O cheiro quente e doce subiu, e quando ela mordeu, o sabor explodiu na boca. Macio, com um toque de sal que fazia querer mais. Meu Deus, isso é incrível, disse Ana, os olhos arregalados. Dona Rosa riu. É receita de família. Se quer vender comida, começa com isso, eu te ensino. As três passaram a tarde juntas. Dona Rosa mostrou como ralar o milho fresco, misturar com açúcar e um punhado de sal e assar no fogo baixo até dourar. Ana anotava tudo num pedaço de papel que achou no trailer, as mãos tremendo de empolgação. Os caminhoneiros vão gostar? Perguntou insegura. Dona Rosa deu um tapa no ar. Homem de estrada come qualquer coisa quente, mas se for bom assim, eles voltam.
Lia pulava ao redor, roubando pedacinhos da massa crua. A gente pode fazer café também, igual você fez pro seu Zé. Ana sorriu. Então tá decidido. Bolo de milho e café. O primeiro passo da parada da Ana. Mas nem tudo era fácil. Enquanto o sol baixava, Ana voltou pro trailer e encarou a realidade. O fogareiro velho mal aguentava uma panela e o gás estava no fim. Ela precisava de mais lenha, um fogão decente e dinheiro para pagar seu Zé quando ele voltasse. Sentou na escadinha, o papel com a receita na mão, e o desânimo bateu. Como eu vou fazer isso sozinha? Murmurou, o vento levando a pergunta embora. Foi quando ouviu um barulho na estrada. Não era o caminhão de seu Zé, mas uma moto barulhenta, levantando poeira. O coração dela disparou. Marcos, pensou, o medo subindo pela garganta. O motoqueiro parou a uns metros, tirou o capacete e revelou um rosto desconhecido. Um homem jovem, de uns 25 anos, cabelo bagunçado e uma mochila nas costas. Boa tarde, gritou, descendo da moto. Tô perdido. Essa estrada leva para a cidade? Ana respirou aliviada, mas ainda tensa. Leva sim. Fica a umas 3 horas daqui. Ele coçou a nuca, olhando para o trailer. Caramba, você mora aí e parece que vai cair. Ana riu, um som nervoso. Por enquanto sim, tô tentando arrumar. Ele deu um passo para frente, curioso. Meu nome é Pedro, sou viajante, rodo o país de moto. Posso ajudar com alguma coisa? Ana hesitou, mas o instinto falou mais alto. Se souber consertar um fogareiro, já ajuda. Pedro sorriu, largou a mochila e foi ver o equipamento. Em meia hora, com uma chave que carregava no bolso, ele apertou umas peças soltas e testou o fogo. Tá fraco, mas funciona. Se quiser, amanhã trago um cano de gás que vi jogado na estrada uns quilômetros atrás. Ana ficou sem palavras. Sério? Você nem me conhece? Ele deu de ombros. Gosto de ajudar, e esse lugar tem algo especial. Talvez eu fique uns dias. Naquela noite, Ana deitou no colchão, o cheiro do bolo de milho ainda na memória. Pedro acampou do lado de fora, a moto estacionada perto do trailer, e o som dele, assoviando uma música qualquer, ecoava baixo. Pela primeira vez, Ana não se sentiu tão sozinha. Pensou em Dona Rosa, em Lia e agora em Pedro. Eles são o começo, sussurrou, apertando a chave enferrujada contra o peito. Mas a dúvida ainda rondava. Será que o plano ia dar certo? Será que ela aguentaria? O sono veio devagar, misturado com o barulho do vento e a promessa de um novo dia. Na manhã seguinte, Lia chegou correndo. Minha avó mandou mais milho. E quem é esse cara? Apontou para Pedro, que mexia no fogareiro com uma cara concentrada. É o Pedro, tá me ajudando, disse Ana sorrindo. Pedro levantou a cabeça. Prazer, pequena, vou buscar aquele gás hoje. E se me deixar, provo esse bolo que vocês estão falando. Lia riu, e Ana sentiu o peito mais leve. Enquanto o dia corria, os três trabalharam juntos. Lia rindo alto, Pedro consertando o que podia, e Ana ralando milho com um foco que não tinha há dias. O trailer ainda era feio, mas começava a parecer vivo. Quando o sol caiu, o cheiro do primeiro bolo assado no fogareiro encheu o ar. Ana cortou um pedaço para cada um, e os três sentaram na terra comendo em silêncio. Tá perfeito, disse Pedro, limpando a boca. Você vai longe com isso. Ana olhou para ele, para Lia e para o vilarejo quieto. Tomara, respondeu, a voz firme. Pela primeira vez, acreditou que sim. O céu do vilarejo estava carregado naquela manhã. As nuvens escuras rolando como fumaça sobre as casinhas de barro. Ana acordou com o barulho de trovões ao longe, o ar pesado de chuva. Do lado de fora, Pedro terminava de prender o cano de gás que trouxe da estrada, o fogareiro agora funcionando com uma chama decente. Lia pulava por perto, segurando uma cesta de milho que Dona Rosa mandou. Vai chover, Ana. A gente precisa assar logo antes que molhe tudo, gritou a menina, o cabelo preto voando com o vento que começava a soprar forte. Ana assentiu, sentindo a urgência no peito. Era a última manhã antes da volta de seu Zé, e ela queria ter algo pronto para oferecer. Vamos fazer o máximo de bolos que der, disse, pegando a panela amassada e começando a ralar o milho. Pedro se juntou, improvisando uma proteção com um pedaço de lona que achou no trailer, esticando-a sobre a escadinha para cobrir o fogareiro. Essa chuva não vai ajudar, mas a gente dá um jeito, falou, o sorriso torto mostrando confiança.
Hannah agradeceu com um olhar rápido, as mãos trabalhando rápido na massa amarela que já cheirava a milho fresco. O primeiro bolo ficou pronto em meia hora, dourado e quente, o vapor subindo no ar úmido. Lia bateu palmas, mas o trovão que veio logo depois engoliu o som. A chuva caiu de uma vez grossa e barulhenta, batendo no teto do trailer como pedras. A lona de Pedro segurou por uns minutos, mas o vento a arrancou e a água começou a apagar o fogo do fogareiro. Não! Gritou Ana, correndo para salvar o bolo que assava. Pedro pegou a panela a tempo, mas o gás chiou e morreu encharcado. Lia correu para baixo da escada, os olhos arregalados. E agora, Ana? Tá tudo molhado. Ana ficou parada na chuva, o cabelo grudado no rosto, o bolo na mão encharcando devagar. O desespero subiu pela garganta. Era para dar certo hoje, murmurou, a voz perdida no barulho da tempestade. Pedro pôs a mão no ombro dela. Calma, a gente conserta isso. Vamos para a casa da Dona Rosa até passar. Relutante, Ana seguiu ele e Lia carregando o bolo meio salvo e o resto da massa numa tigela improvisada. A chuva batia forte e o trailer ficou para trás, parecendo ainda mais frágil sob o céu cinza. Na casinha de Dona Rosa, o calor do fogão a lenha trouxe alívio. A velha estava lá, mexendo uma panela de feijão e nem piscou com a chegada dos 3 encharcados. Sentem aí, tempestade assim é normal por aqui, disse, apontando para umas cadeiras de palha. Hannah largou a tigela na mesa, as mãos tremendo. Perdi o fogo do fogareiro, não tenho como fazer mais bolo para amanhã. Dona Rosa olhou para ela, depois para o bolo molhado que ela segurava. Esse tá feio, mas o gosto tá bom. Prova. Ana mordeu um pedaço, e o sabor ainda era perfeito mesmo com a chuva. Então ainda dá para vender? Perguntou insegura. Dona Rosa riu. Dá, mas você precisa de um lugar de verdade, não de uma lata velha que desaba na primeira água. As palavras acertaram Ana como um soco. Ela sabia que a velha tinha razão, mas o trailer era tudo que tinha. Pedro, que secava o cabelo com um pano, falou de repente. Eu vi umas tábuas e zinco jogados na estrada ontem. Posso trazer amanhã, montar um canto para você cozinhar direito. Ana virou para ele surpresa. Você faria isso? Ele deu de ombros. Tô aqui, né? E gosto de construir coisas. Lia pulou da cadeira. Eu ajudo a pintar. Minha avó tem tinta guardada. Dona Rosa balançou a cabeça, mas sorriu. Vocês são doidos, mas se vão fazer, façam direito. A chuva parou no fim da tarde, deixando o vilarejo coberto de lama. Ana, Pedro e Lia voltaram para o trailer, o chão molhado afundando sob os pés. O fogareiro estava encharcado, a lona rasgada, e uma poça de água tinha entrado pela porta quebrada. Ana sentiu o peso voltar, mas respirou fundo. Amanhã é com seu Zé. Se ele gostar do bolo, a gente continua. Pedro assentiu, já planejando na cabeça. Vou buscar o material cedinho. Você vai ter um teto novo antes do próximo caminhão. Lia riu, chutando a lama. E eu faço um desenho na parede. Naquela noite, Ana deitou no colchão, o barulho da chuva substituído pelo gotejar lento das frestas. O bolo molhado estava numa lata ao lado, e ela provou mais um pedaço, pensando no que Dona Rosa disse. Um lugar de verdade, repetiu, apertando a chave enferrujada. O trailer era um começo, mas ela queria mais. Imaginou uma barraquinha simples com uma placa escrito Parada da Ana, o cheiro de bolo e café atraindo quem passava na estrada. O sonho parecia maior agora, e isso a assustava, mas também a fazia querer lutar. O dia seguinte chegou com sol fraco, o chão ainda úmido da tempestade. Pedro saiu cedo na moto, prometendo voltar com as tábuas, enquanto Lia trouxe mais milho da avó. Ana secou o fogareiro o melhor que pôde, mas o gás não pegava. Droga! Resmungou, chutando o chão. Foi quando ouviu o ronco familiar do caminhão de seu Zé. Ele parou na estrada, desceu com a caderneta na mão e um saco nas costas. Trouxe tua farinha, açúcar e café, moça. Cadê o pagamento? Ana correu para pegar o bolo molhado, o coração na boca. Não deu para fazer muito por causa da chuva, mas prova isso. Seu Zé pegou o pedaço, mordeu e mastigou devagar. O silêncio dele era um tormento, até que ele abriu um sorriso. Tá molhado, mas tá bom pra caramba. Quanto é? Ana gaguejou. R$1? Ele riu, tirando 2 moedas do bolso. Toma 2. E na próxima faz mais, hein? Os caras da estrada vão gostar.
Ele jogou o saco de suprimentos na escadinha e subiu no caminhão. Semana que vem eu volto. Ana ficou ali, as moedas na mão, o peito explodindo de alívio. Era pouco, mas era a primeira vitória. Quando Pedro voltou com as tábuas, viu o sorriso dela. Deu certo? Ana assentiu, mostrando as moedas. Deu. E agora a gente constrói. Ele riu, largando o material no chão. Então bora, chefe. O sol raiava forte no vilarejo, secando as poças da tempestade da véspera. Ana acordou com o barulho de marteladas do lado de fora do trailer. Esfregou os olhos, ainda sentindo o peso do cansaço, e abriu a porta. Pedro estava lá, o cabelo bagunçado coberto de poeira, pregando tábuas velhas num esqueleto de madeira que começava a tomar forma ao lado do trailer. Bom dia, chefe! Gritou ele, sem parar o trabalho. Tô montando teu cantinho novo, o que acha? Ana desceu a escadinha, as 2 moedas de seu Zé ainda no bolso, e sorriu. Tá ficando bom. Quanto tempo para terminar? Pedro limpou o suor da testa com a manga da camisa. Se ali ia ajudar, até o fim do dia. O zinco que achei vai virar teto, e essas tábuas seguram as paredes. Não é bonito, mas aguenta chuva. Como se ouvisse o nome, Lia apareceu correndo, trazendo um balde com tinta amarela meio seca e um pincel torto. Eu trouxe a tinta da avó, vamos pintar a parada da Ana. Ana riu, o som leve ecoando no ar quente. Então bora, hoje é dia de trabalhar. Os 3 se jogaram na tarefa. Pedro martelava com força, alinhando as tábuas tortas que trouxe da estrada, enquanto Ana cortava o milho que Dona Rosa mandou, preparando mais massa de bolo. Lia esfregava a tinta nas paredes, o amarelo manchado cobrindo a madeira crua. O cheiro doce do milho misturava-se ao barulho do martelo e às risadas da menina, que espalhava mais tinta na roupa do que na parede. Olha só, Ana, tá parecendo um sol, disse Lia, apontando para o desenho torto que fez. Ana olhou e assentiu. É perfeito. Um sol para quem parar aqui. O fogareiro, agora seco, voltou a funcionar com o gás que Pedro consertou, e Ana assou 2 bolos enquanto o abrigo tomava forma. O calor do fogo subia e o suor pingava no chão, mas ela não parava. Seu Zé disse que os caras da estrada vão gostar. Se eu tiver mais pronto na próxima, ele leva para vender, falou, cortando os bolos em pedaços. Pedro parou o martelo pegando um pedaço quente. Se depender do gosto, você vai precisar de um trailer maior. Ana sorriu, mas o pensamento ficou. Maior? Ela mal tinha aquele. No fim da tarde, o abrigo estava pronto. Uma barraca simples, com 3 metros de comprimento, teto de zinco torto e paredes de tábuas pintadas de amarelo. Não era grande coisa, mas protegia o fogareiro e dava espaço para trabalhar. Ana pendurou uma placa improvisada que Lia escreveu com carvão. Parada da Ana, bolo e café. Tá oficial agora, disse Pedro, batendo palma na madeira. Lia pulou, animada. A avó vai amar isso. Posso chamar ela para ver? Ana assentiu, e a menina saiu correndo para as casinhas de barro. Dona Rosa chegou devagar, apoiada numa bengala, os olhos estreitos examinando tudo. Não é feio, disse por fim, cortando um pedaço de bolo da fornada nova. Mas você vai precisar de mais que isso para segurar os caminhoneiros. Café forte, talvez um pão de queijo. Eu te ajudo com as receitas. Ana agradeceu, o coração quente. Sem vocês, eu não tinha nem começado. Dona Rosa deu um tapa no ar. Para de drama, menina. Agora é trabalhar. A noite caiu tranquila, e Ana sentou na escadinha do trailer, olhando para o abrigo novo. Pedro acampou ali perto, a moto estacionada ao lado, e o som dele afinando um violão velho enchia o ar. Onde você achou isso? Perguntou Ana, curiosa. Ele riu. Na estrada, claro. Tudo que eu tenho vem de lá. Tocou umas notas simples, e Ana fechou os olhos, sentindo uma paz que não conhecia há semanas. Mas a paz durou pouco. Perto da meia-noite, um barulho estranho cortou o silêncio. Passos pesados na terra, vozes abafadas. Ana abriu os olhos, o coração disparando. Pedro parou o violão, levantando rápido. Quem tá aí? Gritou, pegando uma lanterna que carregava na mochila. O facho de luz revelou 2 homens, barbudos e mal encarados, saindo das sombras do vilarejo. Calma aí, amigo, disse um deles a voz grossa. Vimos a placa. Tem comida para vender? Ana se levantou, tensa. Tem bolo de milho. R$1 o pedaço. O outro riu.
Um som que gelou o sangue. R$ 1? Isso aqui não vale nem 50 centavos. Dá de graça, vai. Pedro deu um passo à frente, a lanterna firme. Ela disse o preço, paga ou sai. Os homens trocaram um olhar, e o maior avançou, empurrando Pedro com força. Quem você pensa que é, moleque? Ana gritou. Para! Correndo para pegar a panela quente do fogareiro. Saiam daqui agora ou eu chamo o vilarejo inteiro. Os dois hesitaram, mas o barulho de portas abrindo nas casinhas próximas os fez recuar. Tá bom, maluca. Mas a gente volta, disse o menor, cuspindo no chão antes de sumir na escuridão. Ana caiu sentada, as mãos tremendo. Pedro largou a lanterna, o peito subindo rápido. Você tá bem? Perguntou, ajudando-a a levantar. Ela assentiu, mas o medo ficou. Eles podem voltar mesmo? Pedro coçou a nuca. Talvez. Gente assim ronda a estrada atrás de coisa fácil. Mas eu fico aqui uns dias. Te ajudo a segurar o canto. Ana olhou para ele, grata, mas preocupada. Não quero te meter em confusão. Ele sorriu. Eu que me meto. Gosto de um desafio. Na manhã seguinte, Lia chegou com os olhos arregalados. Minha avó ouviu o barulho ontem. Disse para você tomar cuidado. Ana assentiu, mostrando os bolos prontos. Vou tomar, mas não vou parar. Pedro trouxe mais tábuas que achou na estrada, reforçando a porta do abrigo. Se eles voltarem, vão ter trabalho para entrar, disse martelando com força. Ana cortou o milho, o som da faca na madeira misturando-se ao barulho do martelo. O medo ainda rondava, mas a vontade de vencer era maior. Quando o sol subiu, o abrigo amarelo brilhava na estrada, a placa torta balançando ao vento. Ana olhou para aquilo, as moedas de seu Zé no bolso, e respirou fundo. Parada da Ana, sussurrou. Era pequeno, frágil, mas era dela. E ninguém ia tirar isso. O sol nascia tímido no vilarejo, o céu ainda carregado de nuvens cinzentas que prometiam mais chuva. Ana acordou com o coração acelerado, o eco das vozes dos homens da noite anterior ainda na cabeça. O abrigo amarelo estava de pé, a placa Parada da Ana, bolo e café, balançando na brisa. Mas o medo deixado pelos estranhos pesava como chumbo. Ela desceu a escadinha do trailer, os pés descalços na terra fria, e viu Pedro já mexendo no fogareiro, tentando acender o fogo com lenha seca que juntou de manhã. Dormiu bem? Perguntou ele, o tom leve escondendo a tensão nos olhos. Quase nada, admitiu Ana, esfregando os braços para espantar o frio. Eles disseram que voltam. E se vierem mesmo? Pedro largou a lenha, limpando as mãos na calça. Se vierem, a gente enfrenta. Não vou deixar eles tocarem no que você está construindo. Ana olhou para ele grata, mas preocupada. Você não precisa ficar, Pedro, isso é problema meu. Ele riu, pegando o violão velho que descansava contra o trailer. Problema seu, solução nossa, tô dentro. Tocou umas notas simples, e o som acalmou o peito dela, mesmo que só um pouco. Lia chegou logo depois trazendo uma cesta de milho e notícias. Minha avó disse que os caras de ontem são conhecidos, roubam coisas na estrada, mas não gostam de confusão grande. Se a gente fizer barulho, eles somem. Ana assentiu, cortando o milho com mais força que o necessário. Então é isso que vamos fazer. Barulho. Pedro levantou uma sobrancelha. Tipo o quê? Ela sorriu, um brilho novo nos olhos. Mais gente. Se a parada da Ana crescer, eles pensam 2 vezes antes de mexer comigo. O dia passou rápido. Ana assou 3 bolos no fogareiro, o cheiro doce enchendo o ar, enquanto Pedro reforçava o abrigo com mais tábuas, pregando uma tranca improvisada na porta. Lia pintou um sol maior na parede, o amarelo vivo destacando-se na madeira crua. Quando seu Zé chegou no fim da tarde, o caminhão tossindo fumaça, Ana correu para mostrar os bolos. Fiz mais dessa vez. R$ 2 cada, ou R$ 1 o pedaço. Ele provou mastigando devagar e abriu um sorriso largo. Tá melhor que o último, moça, leva os 3 inteiros. Os caras da estrada vão brigar por isso. Jogou R$ 6 na mão dela e guardou os bolos na cabine. Semana que vem traz mais, hein? As moedas tilintaram no bolso de Ana e ela sentiu o chão mais firme sob os pés. R$ 6, murmurou, olhando para o abrigo. Dá para comprar mais farinha. Pedro bateu palma na madeira. E eu achei um rádio quebrado na estrada ontem. Se consertar, a gente põe música. Barulho, como você disse. Ana riu, o plano ganhando forma. Música, comida, gente. Eles não vão querer mexer com a gente.
Mas a noite trouxe teste. O céu escureceu cedo e o vento assobiava pelas frestas do trailer. Ana estava cortando milho para a próxima fornada quando ouviu os passos de novo, pesados e lentos. Pedro largou o rádio que mexia, pegando a lanterna. São eles, sussurrou, o facho de luz cortando a escuridão. Os dois homens estavam lá, mais perto dessa vez, um segurando um porrete e o outro rindo baixo. Achei que a maluca tinha desistido, disse o maior, batendo o porrete na mão. Dá a comida e a gente vai embora quieto. Ana sentiu o sangue subir, a raiva queimando o medo. Saiam daqui! Gritou pegando a panela quente do fogareiro. Pedro avançou, a lanterna apontada nos olhos deles. Vocês ouviram ela. Fora! O menor deu um passo, mas Ana jogou a panela no chão, o barulho do metal ecoando alto. Socorro, ladrões! Berrou a voz rasgando a noite. Portas se abriram nas casinhas, luzes acenderam e vozes começaram a gritar. Dona Rosa apareceu na varanda, bengala na mão, gritando: Saiam daí, seus ratos! Os homens recuaram, o maior xingando baixo. Isso não acabou, maluca, disse antes de correrem para as sombras. Ana caiu de joelhos, o coração na boca, enquanto Pedro corria para checar o vilarejo. Sumiram, falou, voltando com o fôlego curto. Dona Rosa chegou, o rosto sério. Eles não gostam de barulho, como a Lia disse, mas vão tentar de novo se você ficar sozinha. Ana levantou os olhos duros. Não vou ficar. A parada da Ana vai crescer e eles que se danem. No dia seguinte, o vilarejo estava diferente. Vizinhos que antes só espiavam vieram ver o abrigo, curiosos. Um velho de chapéu trouxe um banquinho para vender, dizendo: Se tem comida, eu fico. Uma mulher magra ofereceu ovos das galinhas dela por um pedaço de bolo. Cana aceitou tudo, o peito explodindo de algo novo. Apoio. Pedro consertou o rádio e um chiado virou música sertaneja, enchendo o ar. Lia dançava na terra, rindo alto. Tá virando festa, Ana. E era mesmo. Pela primeira vez, o lugar parecia vivo. Naquela tarde, Ana assou mais bolos usando os ovos para testar uma receita de pão de queijo que Dona Rosa ensinou. O cheiro atraiu um carro que passava na estrada. Um homem de terno suado que parou para comprar. Quanto? Perguntou já pegando a carteira. R$ 2 o bolo, R$ 1 o pão, disse Ana, firme. Ele pagou R$ 5 por 2 de cada, elogiando. Tá melhor que padaria da cidade. Foi embora assoviando. E Ana guardou o dinheiro, os olhos brilhando. R$ 11 num dia, sussurrou incrédula. A noite caiu com música e risadas. Pedro tocou violão. Os vizinhos sentaram em círculo e Lia serviu o café fraco que Ana fez com os restos do saco de seu Zé. Dona Rosa provou o pão de queijo assentindo. Tá no caminho, menina. Ana olhou para o abrigo, a placa torta, as pessoas ali. Marcos disse que eu era um fardo, pensou, a raiva virando força. Ele vai engolir essas palavras. O medo dos homens ainda rondava, mas agora ela tinha algo maior. Um começo de verdade. O sol brilhava forte no vilarejo, o calor levantando vapor da terra ainda úmida da chuva passada. A parada da Ana agora era mais que um abrigo torto. O rádio chiava sertanejo o dia todo. As tábuas amarelas brilhavam com a tinta de Lia, e o cheiro de bolo de milho e pão de queijo atraía olhares curiosos da estrada. Ana acordou cedo, o bolso pesado com R$ 11 em moedas e um sorriso que não saía do rosto. Hoje vai ser melhor, murmurou, descendo a escadinha do trailer para começar o dia. Pedro já estava lá fora, martelando uma prateleira nova para as panelas, o violão descansando contra a parede. Bom dia, chefe. Acho que a gente precisa de mais espaço para os bolos, disse, apontando para o abrigo lotado de cestas e latas. Lia chegou correndo, trazendo ovos frescos da avó. A avó disse que os vizinhos estão falando de você, Ana. O seu Manuel quer vender mandioca aqui também. Ana riu, o coração leve. Então vamos crescer. Quem quer comer, que venha. O plano simples de sobreviver agora parecia um sonho maior, e ela gostava disso. O dia correu bem. Ana assou 5 bolos e 3 fornadas de pão de queijo, o fogareiro chiando com o esforço. Um caminhoneiro parou, comprou 2 bolos inteiros por R$ 4 e elogiou. Tá virando ponto de parada mesmo, hein? Uma mulher do vilarejo trouxe uma galinha viva para trocar por comida, e Ana aceitou, rindo da ideia de ter um galinheiro. Pedro consertou uma cadeira quebrada que alguém deixou, e Lia serviu café para os poucos clientes, dançando entre as mesas improvisadas.
No fim da tarde, o bolso de Ana tilintava com R$ 20, o maior lucro até então. Dá para comprar mais gás, pensou, feliz. Mas o passado não deixa fácil. Quando o sol baixava, um ronco familiar cortou o ar. Uma moto barulhenta, diferente da de Pedro, parando na estrada. Ana congelou, a faca na mão parada no milho. O homem desceu, tirou o capacete e o rosto de Marcos apareceu, mais magro, a barba mal feita, os olhos fundos. Ana! Chamou, a voz rouca, dando um passo na direção do abrigo. O coração dela disparou, a raiva e o medo misturando-se num nó na garganta. Pedro largou o martelo, ficando ao lado dela. Quem é esse? Perguntou baixo. Meu marido, respondeu Ana, a palavra amarga na boca. Marcos parou a uns metros, olhando o abrigo, a placa, as pessoas ali. Que diabo é isso? Você montou uma barraca aqui? O tom dele era de surpresa, mas tinha um veneno escondido. Ana deu um passo à frente, a faca ainda na mão. Você me largou aqui, Marcos. Disse que eu era um fardo. Agora olha o que eu fiz. Ele riu, um som seco que ela conhecia bem. Fez? Isso é uma piada, Ana. Uma lata velha e uns bolos fedidos. Vim te buscar porque me arrependi, mas vejo que você está se achando. As palavras acertaram como tapa, mas Ana não recuou. Me buscar? Você vendeu nossa casa, me jogou nesse fim de mundo e foi embora. Não preciso de você. Marcos estreitou os olhos, o rosto vermelho. Não fala assim comigo. Eu te dei esse trailer. Te dei uma chance. Isso aqui é meu, se eu quiser, eu pego de volta. Pedro avançou, o corpo tenso. Ela construiu isso sozinha, cara. Sai daqui antes que eu te tire. Marcos riu de novo, apontando pro abrigo. Vocês dois? Um vagabundo e uma maluca? Vou voltar com uns amigos e acabar com essa palhaçada. Lia correu para trás de Ana, os olhos arregalados enquanto vizinhos espiavam das portas. Ana sentiu o chão tremer sob os pés, mas respirou fundo, a voz firme. Vai embora, Marcos. Isso aqui é meu e você não toca num prego. Tenta, e o vilarejo inteiro te põe para correr. Ele hesitou, o olhar indo dela para o abrigo, para as pessoas que se aproximavam. Isso não acabou, disse, subindo na moto e acelerando pela estrada, a poeira vermelha subindo atrás dele. Ana caiu sentada na escadinha, as mãos tremendo. Pedro pôs a mão no ombro dela. Ele vai voltar mesmo. Ela assentiu, o peito apertado. Conheço ele. Não suporta perder. Lia abraçou as pernas dela, a voz pequena. Mas a gente não vai deixar, né? Ana olhou para a menina, depois para o abrigo e sentiu a força voltar. Não, ele não vai tirar isso de mim. Dona Rosa apareceu, a bengala batendo na terra. Se esse canalha voltar, a gente dá um jeito. Ninguém mexe com a parada da Ana. Naquela noite o clima mudou. Os vizinhos ficaram mais tempo, falando alto, rindo, como se quisessem mostrar que estavam ali. Pedro tocou o violão e Ana serviu pão de queijo quente, mas a cabeça dela girava. Ele vai trazer confusão, pensou, apertando a chave enferrujada que ainda carregava. Precisava se preparar. Antes de dormir, chamou Pedro e Dona Rosa. Se ele voltar, a gente precisa de mais que barulho. Alguma ideia? Pedro coçou a nuca. Posso falar com uns amigos da estrada. Caminhoneiros que passam aqui. Eles ajudam se eu pedir. Dona Rosa assentiu. E eu falo com o vilarejo. Todo mundo já gosta de você, menina. No dia seguinte, Ana acordou decidida. Assou mais bolos, comprou gás com o lucro e pediu para Lia espalhar a notícia. A parada da Ana ia crescer, e quem quisesse ajudar era bem-vindo. Um velho trouxe uma mesa velha, uma mulher trouxe uma chaleira para fazer café forte. Pedro saiu na moto, prometendo voltar com reforço. Quando o sol caiu, o abrigo estava cheio. 10 pessoas do vilarejo rindo, comendo, planejando. Ana olhou para aquilo, o medo de Marcos ainda ali, mas menor. Ele acha que sou um fardo, pensou, cortando um bolo. Mas eu sou mais que isso agora. A noite terminou com música e promessas. Ana deitou no colchão, o barulho do violão de Pedro ao fundo. O passado tinha voltado para assombrar, mas ela não ia fugir. A parada da Ana era dela, e ela ia lutar por cada pedaço. O dia amanheceu quente no vilarejo, o sol queimando a terra seca e levantando um cheiro forte de mato. Ana acordou com o peso da ameaça de Marcos na cabeça, mas o som do rádio chiando sertanejo e o tilintar das moedas no bolso a puxaram para frente.
A parada da Ana estava viva. O abrigo amarelo brilhava na estrada, o fogareiro assava bolos sem parar e as mesas improvisadas agora tinham cadeiras tortas trazidas pelos vizinhos. Ela desceu a escadinha do trailer, a chave enferrujada no bolso e respirou fundo. Ele não vai vencer, murmurou decidida. Lia chegou cedo, trazendo mais ovos e um aviso da avó. A avó disse para você ficar esperta. O pessoal ouviu motos na estrada ontem à noite. Ana assentiu cortando milho com força. Se ele vier, a gente está pronto. Pedro voltou no fim da manhã, a moto barulhenta parando na frente do abrigo. Desceu com um sorriso largo e 2 homens atrás dele. Caminhoneiros grandalhões de boné surrado e mãos calejadas. Esses são o Tonho e o Carlão. Passam por aqui toda semana. Disse que você está precisando de uns braços extras e eles toparam. Ana apertou a mão dos 2, o coração mais leve. Obrigada. Se ele voltar, vai ser hoje ou amanhã. O dia correu agitado. Ana assou 7 bolos e 5 fornadas de pão de queijo. O cheiro enchendo o ar e atraindo mais clientes da estrada. Tonho comprou 2 bolos inteiros para levar, elogiando. Tá virando parada obrigatória, hein, dona? Carlão riu, servindo café forte da chaleira nova. Se esse teu ex aparecer, ele vai se arrepender de ter pisado aqui. Os vizinhos também vieram. Seu Manuel trouxe mandioca ralada para vender, e a dona Cida, a mulher dos ovos, ficou para ajudar a servir. A parada da Ana não era mais só dela, era do vilarejo. Mas a tensão cresceu com o cair do sol. O rádio tocava baixo, e o vento trazia um pressentimento ruim. Ana estava limpando o fogareiro quando ouviu o ronco de motos, mais de uma dessa vez. Pedro largou a prateleira que consertava, pegando a lanterna. É agora, disse, o tom sério. Lia correu para avisar Dona Rosa, enquanto Tonho e Carlão se levantaram, os punhos fechados. Ana sentiu o sangue gelar, mas segurou a panela quente como arma. Ninguém toca no que é meu, sussurrou saindo do abrigo. 3 motos pararam na estrada, levantando poeira vermelha. Marcos desceu da primeira, o rosto vermelho de raiva, acompanhado pelos 2 homens da outra noite. Eu avisei, Ana. Isso aqui acaba hoje, gritou, apontando para o abrigo. Você e esses vagabundos acham que podem me enfrentar? Os outros riram, o maior batendo o porrete na mão. Ana deu um passo à frente, a voz firme. Vai embora, Marcos. Isso é meu, e você não leva nada. Ele avançou, mas Pedro bloqueou o caminho, a lanterna nos olhos dele. Dá-o fora, cara, tá avisado. O vilarejo acordou. Portas bateram, luzes acenderam e vozes gritaram. Dona Rosa apareceu com a bengala, seguida por seu Manuel e Dona Cida, que segurava uma vassoura. Saiam daí, seus covardes, berrou a velha, batendo a bengala na terra. Tonho e Carlão fecharam o cerco, os braços cruzados. Quer briga? Então vem, disse Tonho, a voz grave ecoando. Marcos hesitou, o olhar indo de Ana para os caminhoneiros, para os vizinhos que se juntavam. Vocês são loucos, cuspiu, mas o tom já tremia. Ana jogou a panela no chão, o barulho cortando o ar. Eu te disse, Marcos, o vilarejo inteiro tá comigo. Tenta mexer aqui e ver o que acontece. Ele deu um passo para trás, os amigos recuando junto. Isso não vale nada, disse, mas a voz falhou. Pedro avançou, a lanterna firme. Então por que você voltou? Sai logo! As motos roncaram de novo, e Marcos subiu na dele, o rosto contorcido. Você vai se arrepender, Ana, gritou antes de acelerar pela estrada, os outros seguindo atrás. A poeira subiu e o silêncio voltou, pesado, mas vitorioso. Ana caiu sentada na escadinha, as pernas moles. Pedro pôs a mão no ombro dela. Foi embora. Acho que dessa vez ele entendeu. Dona Rosa chegou, o olhar duro. Se voltar, a gente quebra ele no meio. Ninguém mexe com a gente. Tonho riu, batendo palma no ombro de Carlão. Esse aí não aguenta nenhum susto. Lia correu para abraçar Ana, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você foi brava, Ana. Ele correu. Ela sorriu, o peito explodindo de alívio. Não fui só eu. Foi todo mundo. A noite virou festa. O rádio tocou alto, Pedro pegou o violão e os vizinhos trouxeram comida para dividir. Mandioca cozida, ovos fritos, café quente. Ana serviu os bolos que sobraram, e o abrigo ficou pequeno para tanta gente. Você virou o coração desse lugar, disse Dona Rosa cortando um pão de queijo. Ana olhou para as pessoas rindo, dançando, e sentiu algo novo, orgulho.
Marcos achou que eu ia desmoronar, pensou, apertando a chave enferrujada. Mas eu construí isso. No dia seguinte, o trabalho continuou. Ana comprou mais gás e farinha com o lucro e Pedro trouxe um toldo velho para cobrir as mesas. Tonho e Carlão prometeram espalhar a notícia na estrada. A parada da Ana era ponto seguro, comida boa, gente unida. Um carro parou no fim da tarde. Um casal de fora que ouviu falar do lugar. "Quanto é o bolo?" perguntaram já pegando a carteira. "R$ 2, disse Ana, firme. Eles levaram 3, pagando com uma nota de 10. O lucro subiu para R$ 30 num dia, e ela guardou o dinheiro, os olhos brilhando. A noite caiu com calma. Ana sentou na escadinha, o violão de Pedro ao fundo, o vilarejo quieto, mas vivo. O medo de Marcos ainda rondava, mas agora ela sabia. Ele podia voltar quantas vezes quisesse, mas não ia vencer. A parada da Ana era mais que um abrigo, era uma fortaleza, construída com as mãos de quem acreditava nela. "Você vai ver, Marcos", sussurrou, o vento levando as palavras. "Isso aqui é só o começo." O sol nascia dourado no vilarejo, tingindo as casinhas de barro com uma luz quente que parecia celebrar a vitória da noite anterior. Ana acordou com o corpo dolorido, mas o peito leve como nunca. O ronco das motos de Marcos ainda ecoava na memória, mas o barulho das risadas, dos vizinhos gritando e do vilarejo unido era mais alto. Ela desceu a escadinha do trailer, as R$ 30 em moedas tilintando no bolso, e olhou para o abrigo amarelo. A placa "Parada da Ana Bolo e Café" balançava orgulhosa, e o toldo novo que Pedro trouxe cobria as mesas tortas onde os clientes já começavam a aparecer. Lia chegou saltitando, trazendo uma cesta de milho e um sorriso que não cabia no rosto. "Você foi tão brava ontem, Ana. Minha avó disse que você é o orgulho do vilarejo agora." Ana riu, bagunçando o cabelo da menina. "Foi todo mundo, Lia. Sem vocês eu não tinha conseguido." Pedro apareceu logo depois, a moto estacionada ao lado, carregando um saco de farinha que achou barato na cidade. "Bom dia, chefe. Trouxe isso para ajudar. Acho que a parada da Ana vai precisar de mais estoque." Ana agradeceu com um aceno, o coração quente. "Você tá ficando indispensável, hein?" O dia foi de trabalho intenso. Ana assou 10 bolos de milho e 6 fornadas de pão de queijo, o fogareiro chiando sem parar. O cheiro doce e salgado misturava-se ao café forte que Dona Cida servia na chaleira nova, atraindo mais clientes da estrada. Seu Zé parou no fim da manhã, o caminhão tossindo fumaça, e abriu um sorriso largo ao ver o movimento. "Caramba, moça, tá virando ponto famoso. Levo 6 bolos inteiros hoje. Quanto?" Ana respondeu firme. R$ 2 cada. Ele jogou R$ 12 na mesa e guardou os bolos na cabine. "Os caras da estrada não param de falar de você. Na próxima, traz pão de queijo também." Tonho e Carlão apareceram à tarde, trazendo 2 amigos caminhoneiros que ouviram da parada da Ana. "Esse lugar tá ficando conhecido, dona", disse Tonho, comprando 3 bolos e 2 pães. O lucro subiu rápido, e no fim do dia, Ana contou R$ 50 em moedas e notas amassadas. Sentou na escadinha, o dinheiro na mão, e respirou fundo. R$ 50 num dia. Sussurrou, incrédula. Era mais que o dobro do que já tinha feito, e o suficiente para comprar mais gás, farinha e até um fogãozinho usado que Pedro viu na cidade. Mas o crescimento trouxe reflexões. Enquanto o sol baixava, Ana chamou Pedro e Dona Rosa para conversar no abrigo. "Tá dando certo, mas eu quero mais. Quero que a parada da Ana seja grande, que chegue em outros lugares." Dona Rosa cortou um pão de queijo, o olhar sério. "Você tá no caminho, menina. Mas para crescer precisa de mais mãos, mais espaço. Esse abrigo aguenta agora. Mas e depois?" Pedro assentiu, coçando a nuca. "Eu vi umas paradas na estrada que viraram franquia. Começam pequenas, mas abrem outras. Se quiser, eu rodo por aí, vejo como funciona." Ana ficou em silêncio, o sonho girando na cabeça. Franquia? Pensou. Era loucura, mas a ideia acendia algo dentro dela. Naquela noite o vilarejo ficou quieto, mas o abrigo ainda tinha vida. Pedro tocou violão, Lia dançou na terra e os vizinhos comeram o que sobrou do dia. Ana sentou sozinha na escadinha do trailer, a chave enferrujada na mão, olhando para as estrelas. "Marcos disse que eu não valia nada", murmurou a voz baixa. "Mas olha onde eu cheguei." Lembrou da casa que ele vendeu,
do trailer que jogou nela, das palavras cortantes. Tudo aquilo a trouxe até ali. E agora ela tinha um lugar, um nome, uma família que não era de sangue. O passado doía, mas também a empurrava para frente. No dia seguinte, o movimento cresceu mais. Um carro de cidade parou. Um homem de óculos escuros pedindo bolo para a viagem. Ouvi falar de você na estrada. Quanto é? Ana respondeu. R$ 2 o bolo, R$ 1 o pão. Ele levou 5 de cada, pagando com uma nota de 20. Tá barato para qualidade. Devia cobrar mais, disse, antes de ir embora. Ana guardou o dinheiro, os olhos brilhando. Cobrar mais, pensou. Era um sinal. Chamou Pedro na hora. Você disse que roda o país. Se eu te der bolos, você leva para vender por aí? Ele riu, largando o violão. Por que não? Posso parar nas cidades, ver se pega. Se der certo, a gente expande. A ideia virou plano. Ana passou o dia assando, enquanto Pedro consertou a moto para a viagem. Dona Rosa trouxe uma receita nova, um bolo de mandioca que seu Manuel testou e aprovou. Isso vende na cidade, menina, disse a velha cortando um pedaço. Lia desenhou uma placa maior escrevendo Parada da Ana, o melhor da estrada, com tinta que sobrou. No fim da tarde, Pedro guardou 10 bolos numa caixa improvisada, amarrando na moto. Volto em 3 dias. Se vender tudo, a gente pensa maior, prometeu, acelerando pela estrada. A noite caiu com calma. Ana sentou com Dona Rosa e Lia no abrigo, o rádio tocando baixo. Você acha que vai dar certo? Perguntou insegura. Dona Rosa deu um tapa no ar. Claro que vai. Você enfrentou um canalha e um vilarejo inteiro te segurou. Isso aqui é só o começo. Lia abraçou ela rindo. Você vai ficar famosa, Ana. Ela sorriu, o peito quente. Tomara, Lia, tomara. Antes de dormir, Ana contou o lucro. R$ 70 em 2 dias. Guardou o dinheiro numa lata velha, a chave enferrujada ao lado. Olhou para o trailer, para o abrigo, para as luzes das casinhas. Um fardo, pensou rindo sozinha. Eu sou a parada da Ana agora. O sonho de crescer, de espalhar o nome pela estrada parecia mais real. Marcos podia voltar, o mundo podia duvidar, mas ela sabia, ninguém ia parar ela agora. 3 anos se passaram desde que Ana foi largada com o trailer quebrado no vilarejo remoto e o sol daquele dia brilhava como nunca. A parada da Ana não era mais um abrigo torto de tábuas amarelas. Agora era um ponto firme na estrada, com um galpão de madeira nova, teto de zinco polido e uma placa grande que dizia Parada da Ana, o melhor da estrada, em letras vermelhas. Mesas de ferro espalhavam-se pelo pátio cobertas por toldos coloridos, e o cheiro de bolo de milho, pão de queijo e café forte atraía uma fila de caminhões, motos e carros que paravam sem parar. Hannah, agora com 35 anos, andava entre as mesas, o avental sujo de farinha, o sorriso firme de quem sabia o que tinha conquistado. Tudo começou a mudar naquele dia, 3 anos atrás, quando Pedro voltou da estrada com a caixa vazia e R$ 100 nas mãos. Vendi tudo em 2 dias, Ana. Os caras das cidades pequenas adoraram, disse ele, os olhos brilhando. A partir daí, o plano cresceu. Pedro rodava o país, levando bolos e pães, espalhando o nome da parada da Ana. Seu Zé virou fornecedor fixo, trazendo farinha e açúcar em troca de fornadas para vender. Tonho e Carlão chamaram mais caminhoneiros, e o vilarejo inteiro entrou no jogo. Dona Rosa comandava as receitas, Lia servia mesas com um avental que ela mesma costurou, e os vizinhos produziam mandioca, ovos e café para abastecer o movimento. Ana acordou cedo naquele dia especial, o galpão já cheio de barulho. Era o lançamento da 5ª filial da Parada da Ana, uma rede que agora se estendia por cidades da região, todas com o mesmo amarelo vivo nas paredes e o sol torto que Lia desenhou no começo. Pedro, agora sócio, estacionou a moto nova ao lado, a barba mais cheia, o violão ainda na mochila. Tá pronta, chefe? Perguntou, ajudando a pendurar uma faixa que dizia Inauguração Parada da Ana 5. Ana assentiu, o peito explodindo de orgulho. Pronta, mas nervosa pra caramba. O movimento foi grande. Caminhoneiros buzinavam na estrada. Famílias de cidades próximas vinham provar o famoso bolo de milho, e até um repórter da TV local apareceu, gravando o galpão lotado. Como você começou isso tudo? Perguntou ele, o microfone na cara de Ana. Ela riu.
segurando a chave enferrujada que ainda carregava no bolso. Com um trailer quebrado e muita raiva, meu marido me largou aqui, disse que eu era um fardo. Eu fiz isso para provar que ele estava errado. O repórter arregalou os olhos. E deu certo, hein? Isso aqui é um império agora. Ana sorriu. É o meu império. Mas o passado sempre volta. No fim da tarde, enquanto o sol baixava e a festa rolava com música alta, um ronco familiar cortou o ar. Uma moto velha parou na estrada e Marcos desceu mais magro que nunca. A roupa surrada, o rosto marcado pelo tempo. O barulho morreu. Os olhares viraram para ele. Ana congelou, a bandeja de pão de queijo na mão, o coração disparando. Ana chamou ele, a voz fraca, dando um passo hesitante. Pedro ficou ao lado dela, os punhos fechados, mas ela levantou a mão. Deixa ele falar. Marcos parou a uns metros, os olhos indo do galpão para as mesas, para as placas. Eu vi na TV. Parada da Ana. Não acreditei que era você. Ele engoliu em seco, o orgulho quebrado na voz. Eu errei, Ana. Vim pedir desculpa. Tô na pior, perdi tudo. Me ajuda? O silêncio pesou. Os vizinhos olhando. Dona Rosa com a bengala pronta. Ana deu um passo à frente, a bandeja ainda na mão, e olhou nos olhos dele. Você me jogou aqui com um trailer e me chamou de fardo. Eu construí isso sem você. Agora você quer minha ajuda? Ele abaixou a cabeça, as mãos tremendo. Eu sei que fui um canalha, mas tô pedindo uma chance. Ana respirou fundo, a raiva antiga lutando com algo novo. Pena. Não vou te dar dinheiro, Marcos, mas tem comida aqui. Pega um bolo e vai embora. É o que eu te dou. Ele hesitou, os olhos marejados, mas pegou o pedaço que ela ofereceu, murmurando um obrigado quase inaudível. Subiu na moto e foi embora, o ronco sumindo na estrada enquanto o vilarejo explodia em palmas. Pedro riu, batendo no ombro dela. Você é brava demais, chefe. Dona Rosa assentiu, cortando um pão de queijo. E generosa. Ele não merecia nem isso. Lia correu para abraçar Ana, gritando. Você é a melhor, Ana. Ela sorriu, o peso do passado saindo dos ombros. Foi por vocês, disse, olhando para as pessoas que a seguraram desde o começo. A noite caiu com festa. O rádio tocou alto, Pedro dedilhou o violão e os clientes dançaram na terra. Ana subiu numa mesa, a chave enferrujada na mão, e gritou. Valeu, vilarejo. Valeu, estrada. A parada da Ana é nossa. O povo gritou de volta, copos de café levantados, risadas ecoando. Ela desceu, o coração cheio, e sentou com Pedro à parte. E agora? Perguntou ele, o olhar quente. Agora a gente cresce mais. Outras estradas, outras paradas. E você comigo? Ele sorriu, o primeiro toque de algo além de amizade na voz. Sempre, chefe. Antes de dormir, Ana foi pro trailer, agora reformado como estoque, e olhou para as latas de dinheiro guardadas. Milhares de reais acumulados em 3 anos. Pegou a chave enferrujada, riu sozinha e guardou numa caixa. Um fardo, pensou, o vento da noite entrando pela janela. Eu sou a parada da Ana, e isso é só o começo. Deitou no colchão novo, o barulho da festa ao fundo, e dormiu com a certeza de quem venceu. No dia seguinte, a TV exibiu a matéria. De um trailer quebrado a um império na estrada. A história de Ana, a rainha das paradas. Marcos viu, num bar sujo a quilômetros dali, o bolo na mão, os olhos cheios de lágrimas. Caiu de joelhos, o arrependimento o engolindo, enquanto o nome dela brilhava na tela. Ana não viu. Estava na estrada, com Pedro, abrindo a próxima filial, o sol nascendo ao fundo. O sol brilhava forte no vilarejo, o calor subindo da terra seca, enquanto Ana contava as notas e moedas na lata velha. 3.000 reais acumulados nos últimos meses. A parada da Ana era um sucesso local, com 5 filiais na região, caminhoneiros buzinando na estrada e famílias parando para comer bolo de milho quente. Mas naquele dia, sentada na escadinha do trailer, agora reformado como escritório, Ana sentia um peso novo. Tá na hora de crescer mais, murmurou olhando para o galpão lotado de mesas e clientes. Pedro apareceu ao lado, a moto estacionada perto, o cabelo bagunçado pelo vento da estrada. Pensando alto de novo, chefe? Brincou sentando com ela. Ana sorriu, mostrando a lata. A gente tá bem, Pedro, mas eu quero mais. Quero a parada da Ana em outras estradas,
Outras cidades, não só aqui. Ele assoviou baixo, coçando a barba. Grande, hein? Tipo um império mesmo? Ela assentiu, os olhos brilhando. Exatamente. Mas eu não sei se consigo deixar esse lugar para trás. Ele ficou em silêncio, olhando para o vilarejo. As casinhas de barro, o galpão amarelo, as risadas de Lia servindo café. Você não deixa. Leva com você. Eu rodo a estrada há anos, Ana. Posso abrir caminho, falar com os caras das paradas maiores. Mas isso é teu sonho. Eu só sigo. Ana virou para ele, o coração acelerando. Você seguiria mesmo? Para qualquer lugar? Pedro sorriu, o olhar quente. Para qualquer lugar que você for, chefe. O dia correu com planos. Ana chamou Dona Rosa e seu Zé para o galpão, espalhando um mapa improvisado na mesa. Quero abrir mais 5 filiais até o fim do ano, uma em cada estrada grande da região. Seu Zé riu, cortando um pão de queijo. Tá ficando rica, moça. Eu levo o material, mas você vai precisar de mais gente. Dona Rosa bateu a bengala na terra. O vilarejo ajuda, mas não vai ser fácil, menina. Cidade grande é outro bicho. Ana assentiu, o medo misturado com vontade. Eu sei, mas eu comecei com um trailer quebrado. Isso aqui não me assusta. Naquela noite, o galpão ficou quieto, os clientes indo embora. Ana e Pedro sentaram sob o toldo, o rádio chiando baixo, o céu cheio de estrelas. Você já pensou num futuro além disso? Perguntou ele, a voz suave. Ana hesitou, a chave enferrujada na mão. Pensei, mas era só sobreviver. Agora, eu quero mais que isso. Ele pegou a mão dela, o toque quente e firme. E eu quero estar nesse futuro. Não só nas paradas, Ana, com você. Ela olhou para ele, o peito apertado de algo novo, e sorriu. Então tá junto, Pedro. O beijo veio natural, lento, o primeiro de verdade depois de anos de parceria. O vento da estrada soprou, levando o som do rádio, e Ana sentiu o chão firme sob os pés. A parada da Ana ia crescer, e ela não ia mais sozinha. O sol queimava forte na estrada, o asfalto tremendo com o calor enquanto Ana e Pedro viajavam para a primeira cidade da expansão. O trailer, agora um escritório móvel, balançava atrás da moto nova de Pedro, carregado com bolos, pães e a lata de dinheiro que tilintava com 3.000 reais. Ana segurava o mapa na mão, o vento bagunçando o cabelo, o peito cheio de expectativa. A próxima parada é em Santa Rita, a 2 horas daqui, gritou ela, apontando para o horizonte. Pedro assentiu, acelerando. Vamos fazer barulho lá, chefe. Mas o plano encontrou pedras no caminho. Chegando em Santa Rita, uma cidadezinha de ruas tortas e comércio simples, Ana bateu na porta de um dono de terreno na beira da estrada. Quero montar uma parada da Ana aqui, pago aluguel adiantado, disse, mostrando as notas. O homem, um velho de chapéu sujo, coçou o queixo. Tá bom, mas é 1.000 reais por mês. E tem outro cara querendo o lugar. Ana hesitou, o bolso apertado. Posso pagar 500 agora, o resto no próximo mês. Ele riu seco. Então volta quando tiver tudo. A porta bateu na cara dela, e o calor pareceu mais pesado. Pedro largou a moto, vendo o rosto dela. O que foi? Ana chutou a terra, a raiva subindo. Ele quer 1.000 reais, não tenho isso agora. Ele pôs a mão no ombro dela. A gente dá um jeito. Vamos vender na rua hoje, ver se junta mais. Ana assentiu, mas o desânimo pesava. Montaram uma mesa improvisada na estrada, oferecendo bolos e café, mas os clientes eram poucos. Um caminhoneiro comprou 2 reais em pão de queijo. Uma mulher levou um bolo, e o dia acabou com só 10 reais a mais. Não vai dar, murmurou Ana, contando as moedas na mão. A noite caiu fria, e eles acamparam num canto da estrada, o trailer ao lado. Ana sentou na escadinha, o mapa amassado no colo, o silêncio cortando mais que o vento. Eu achei que ia ser mais fácil, Pedro, mas tá tudo dando errado. Ele sentou com ela, o violão na mão, tocando umas notas baixas. Não tá errado, Ana, tá difícil. Você começou com nada e olha onde chegou. Isso aqui é só um tropeço. Ela olhou para ele, os olhos marejados. E se eu não conseguir? Se for longe demais? Ele parou o violão, a voz firme. Você consegue. Eu sei que sim. E eu não vou te deixar cair. O silêncio voltou, mas agora era quente. Pedro pegou a mão dela, a chave enferrujada brilhando na luz da lanterna. Sabe, eu rodo estrada há anos, mas nunca tive um lugar para chamar de meu até você.
A parada da Ana é teu sonho, mas você é o meu. Ana sentiu o peito apertar, as palavras dele acertando fundo. Pedro, começou, mas ele cortou, o olhar intenso. Casa comigo, Ana. Não só para expandir isso, mas para viver isso junto, para sempre. Ele tirou um anel simples do bolso, uma tira de metal que achou na estrada, e moldou com as mãos. Não é muito, mas é de coração. Ana ficou sem ar, as lágrimas escorrendo quentes. Você tá louco, riu a voz tremendo. Mas eu também, sim, Pedro, sim. Ele colocou o anel no dedo dela, o metal frio contra a pele, e a puxou para um beijo longo, o vento da estrada soprando ao redor. O peso do dia sumiu e Ana sentiu o chão voltar sob os pés. A gente vai fazer isso junto, sussurrou ela, a cabeça no ombro dele. A parada da Ana e nós dois. Pedro riu, o som leve. E quem sabe mais um, hein? Um dia. No dia seguinte a força voltou. Ana bateu na porta do velho de novo, o anel brilhando na mão. 500 agora, 500 no fim do mês, e eu te dou bolo de graça por 1 ano. Ele coçou o queixo, olhou pro anel e cedeu. Tá bom, maluca, mas não atrasa. Ana sorriu, o coração disparado. Não atraso. Pedro trouxe as tábuas do trailer, e os dois passaram o dia montando o novo abrigo, o amarelo vivo da parada da Ana, ganhando vida em Santa Rita. Um caminhoneiro parou, comprou R$ 5 em comida e a notícia correu. A cesta filial estava aberta. A volta para o vilarejo foi de vitória. Ana entrou no galpão principal, a lata mais leve, mas o peito cheio. Dona Rosa viu o anel na hora, os olhos estreitos. Que é isso, menina? Ana riu, mostrando a mão. Pedro me pediu em casamento. Eu disse sim. Lia gritou, pulando nas pernas dela. Vocês vão casar. Eu quero ser dama. Dona Rosa bateu a bengala na terra, um sorriso raro no rosto. Era a hora. Esse menino te merece. Seu Zé assoviou, cortando um bolo. Casamento e mais uma parada, tá virando rainha, moça. Naquela noite, o vilarejo fez festa. O rádio tocou alto, Pedro dedilhou o violão e Ana dançou com ele na terra, o anel simples brilhando na luz do fogo. A gente vai abrir mais 4 até o fim do ano, disse ela, o plano firme na voz. E casar antes disso. Pedro a puxou para perto, rindo. Então bora correr, chefe. O império não espera. Ela sorriu, o peso do crescimento virando força. A parada da Ana ia longe, e agora ela tinha um parceiro para a vida. Antes de dormir, Ana olhou para o trailer, a chave enferrujada na mão. Um fardo, pensou rindo sozinha. Eu sou a parada da Ana, e agora sou mais que isso. O futuro brilhava na estrada, e ela sabia. Com Pedro ao lado, nada ia parar ela. O vilarejo acordou em festa naquele dia, o sol brilhando quente sobre as casinhas de barro e o galpão da parada da Ana. Era o dia do casamento, e o ar cheirava a bolo de milho, café forte e flores silvestres que Lia colheu na beira da estrada. Ana estava no trailer, agora um canto arrumado com cortinas simples, vestindo um vestido branco que Dona Rosa costurou com retalhos. Não é chique, mas é de coração, disse a velha, ajustando a barra. Ana olhou no espelho quebrado, o anel de Pedro no dedo, e sorriu. Tá perfeito. O galpão virou igreja improvisada. Mesas foram empurradas para o canto, e um tapete de palha marcava o caminho até um altar de tábuas, onde Pedro esperava, nervoso, numa camisa limpa que seu Zé emprestou. O violão dele descansava ao lado, e o rádio chiava uma música sertaneja que todo mundo conhecia. Lia entrou primeiro jogando pétalas tortas no chão, o avental trocado por um vestido que a avó remendou. Você tá linda, Ana! Gritou, pulando de alegria. O vilarejo inteiro estava lá. Dona Cida, seu Manuel, Tonho, Carlão, todos com copos de café na mão, rindo e assoviando. Ana caminhou devagar, o coração na boca, os olhos fixos em Pedro. Ele sorriu, o olhar quente como sempre, e pegou a mão dela quando ela chegou. Tá pronta, chefe? Sussurrou. Ela riu, a voz tremendo. Pronta, seu bobo. Um velho do vilarejo, que já foi juiz de paz, conduziu a cerimônia, as palavras simples ecoando no galpão. Vocês prometem ficar juntos na estrada e fora dela? Ana e Pedro disseram sim ao mesmo tempo, e o povo gritou, batendo palma e assoviando. O beijo selou tudo longo e quente, enquanto Lia jogava mais pétalas e Dona Rosa enxugava um olho com a manga. A festa rolou até tarde. Pedro tocou violão, Ana dançou com ele na terra, e os vizinhos trouxeram comida, mandioca cozida, pão de queijo quente,
bolo de mandioca que Dona Rosa fez pro dia especial. Seu Zé abriu uma garrafa de pinga que guardava há anos, brindando a rainha da estrada e ao marido dela. O rádio tocou alto, e o galpão ficou pequeno para tanta alegria. Ana sentou com Pedro num canto, o anel brilhando na mão. "Casados, hein?" disse ela rindo. Ele a puxou para perto. "E com um império para cuidar. Não vai ter lua de mel, chefe?" Ela riu mais. "A estrada é nossa lua de mel." Os dias seguintes foram de trabalho duro. A sexta filial em Santa Rita já rendia, e Ana abriu a sétima numa cidade a 3 horas dali, com Pedro montando o abrigo e ela assando sem parar. O lucro subiu para R$ 5.000 em semanas, e o nome da parada da Ana corria solto nas estradas. Mas algo mudou. Ana acordava cansada, o estômago embrulhado, o corpo pedindo descanso. "Tô ficando velha", brincou com Pedro, cortando milho no galpão. Ele riu, mas viu o rosto dela pálido. "Vai ver a Dona Rosa. Ela entende dessas coisas." Na casinha de Dona Rosa, a velha examinou Ana com olhos estreitos, apertando a barriga dela e fazendo perguntas. "Você tá atrasada, menina?" perguntou direta. Ana gaguejou, o coração disparando. "Um mês, acho. Mas é o corre-corre, né?" Dona Rosa riu, batendo a bengala na terra. "Corre-corre coisa nenhuma. Você tá grávida, Ana." O chão sumiu sob os pés dela, as palavras girando na cabeça. "Grávida", repetiu, a voz fraca. Dona Rosa assentiu. "E de umas 6 semanas, pelo jeito." "Parabéns, mãe." Ana saiu da casinha atordoada, o sol batendo forte no rosto. Grávida. Ela e Pedro, casados há dias, agora com um filho a caminho. Correu para o galpão onde ele consertava uma mesa e gritou. "Pedro!" Ele largou o martelo assustado. "Que foi, chefe?" Ela riu, as lágrimas escorrendo. "Você vai ser pai." Ele ficou parado, os olhos arregalados, até que um sorriso explodiu no rosto. "Sério? Um filho?" Pegou ela no colo, girando na terra, enquanto Lia, que ouviu tudo, gritava. "Um bebê, eu vou ser tia." O vilarejo explodiu em festa de novo. Dona Rosa fez um chá para Ana. Seu Zé trouxe mais pinga para Pedro e os caminhoneiros buzinavam na estrada, rindo da notícia. "A parada da Ana vai ter herdeiro", brincou Tonho, cortando um bolo. Ana sentou com Pedro na escadinha do trailer, a mão na barriga, o anel brilhando. "Um filho", sussurrou, o peito cheio. "E 7 paradas. A gente tá indo longe." Ele a abraçou, o violão ao lado. "Mais longe que eu sonhei, Ana. Você é o melhor que a estrada me deu." Naquela semana, a 8ª filial abriu, o lucro subindo para R$ 7.000. Ana trabalhava menos, o corpo pedindo calma, mas o sonho não parava. Pedro assumiu as viagens levando bolos para as cidades, enquanto Dona Rosa treinava mulheres do vilarejo para ajudar nas fornadas. "Você descansa agora, menina. O bebê vem primeiro", disse a velha, firme. Ana riu, cortando um pão de queijo. "Descansar? Eu sou a parada da Ana, mas vou tentar." A noite caiu com estrelas. Ana e Pedro sentaram no galpão, o rádio baixo, o vilarejo quieto. "Como vai ser com um filho?" perguntou ela insegura. Ele pegou a mão dela, o olhar quente. "Vai ser como tudo que a gente fez. Juntos. A parada da Ana é nossa, e ele vai crescer com ela." Ela sorriu, a chave enferrujada na outra mão. "Um fardo", ele disse. "Olha o que eu virei." Pedro riu, beijando a testa dela. "Uma rainha. E agora uma mãe." Antes de dormir, Ana olhou para o trailer, para as filiais que brilhavam na estrada, para o futuro que crescia na barriga. O passado de Marcos era só poeira agora, e ela tinha tudo. Um marido, um filho, um império. "Valeu, vilarejo", sussurrou, o vento levando as palavras. A parada da Ana era mais que um nome. Era uma vida. O sol nascia dourado no vilarejo, o céu limpo refletindo no telhado novo do galpão da parada da Ana. Era um dia especial, a inauguração da 10ª filial, um marco que Ana sonhou meses atrás, agora com a barriga de 8 meses pesando sob o avental. 8 meses desde o casamento com Pedro, desde a descoberta do bebê, e a parada da Ana tinha virado um nome conhecido em 10 estradas da região. Caminhões buzinavam na chegada, o cheiro de bolo de milho e pão de queijo enchendo o ar, e o galpão principal lotado de mesas, clientes e risadas. Ana acordou cedo, o corpo lento, mas o coração acelerado. Pedro estava ao lado.
ajudando-a a descer a escadinha do trailer. Agora um lar com cortinas e um berço simples que ele montou. Tá pronta para o grande dia, chefe? Perguntou, o sorriso quente. Ela riu, a mão na barriga. Pronta. Mas esse pequeno aqui tá chutando mais que eu. Ele beijou a testa dela, pegando a chave enferrujada que ainda ficava no bolso dela. Ele já sabe que vai herdar um império. O vilarejo inteiro se mexeu para a festa. Dona Rosa comandava a cozinha, gritando ordens para as mulheres que assavam sem parar. Mais fogo nesse pão de queijo, meninas. Hoje é dia de brilhar, dizia, a bengala batendo na terra. Lia, agora com um avental oficial da parada da Ana, corria entre as mesas, servindo café e gritando. A 10ª parada tá aberta. Seu Zé trouxe um carregamento extra de farinha, rindo. Tô ficando rico com você, moça. Tonho e Carlão estacionaram os caminhões na estrada, buzinando alto para chamar atenção. A 10ª filial, a 30 quilômetros dali, foi inaugurada por vídeo, com Pedro viajando cedo para cortar a fita. Ana ficou no galpão principal, o centro de tudo, recebendo clientes que vinham de longe. Um repórter da TV voltou, o microfone na mão. 10 paradas em menos de 4 anos. Como você fez isso, Ana? Ela sorriu, o anel simples brilhando no dedo. Com um trailer quebrado, um vilarejo que me segurou e um marido que acreditou em mim. E agora com um filho a caminho. O repórter riu. A rainha da estrada vai virar mãe. Que história, hein? Ela assentiu, o peito cheio. A melhor que eu podia contar. Mas o dia trouxe mais. Perto do meio-dia, Ana sentiu uma dor forte, o corpo pedindo pausa. Dona Rosa viu na hora, puxando ela para uma cadeira. Senta aí, menina, esse bebê tá querendo chegar. Ana riu, mas a dor veio de novo, mais forte. Pedro voltou da filial nova, a moto parando com um guincho, e correu para ela. Que foi, Ana? Ela segurou a mão dele, o rosto suado. Acho que é hoje. O vilarejo parou, os clientes olhando, e Dona Rosa gritou. Água quente e pano limpo, agora. O parto foi rápido no trailer com Dona Rosa e uma vizinha ajudando. Ana gritava, Pedro segurando a mão dela, o suor escorrendo dos dois. Você consegue, chefe, dizia ele, a voz tremendo. E então, um choro cortou o ar, alto e vivo. É um menino, gritou Dona Rosa, enrolando o bebê num pano limpo e entregando para Ana. Ela chorou, riu, tudo junto, olhando para o rostinho vermelho. Oi, pequeno, sussurrou, o coração explodindo. Pedro beijou a testa dela, os olhos marejados. Ele é perfeito, Ana. O vilarejo explodiu em festa de novo. Lia correu para fora, gritando, Nasceu! O bebê da parada da Ana nasceu! O rádio tocou mais alto. Os caminhoneiros buzinavam. E os clientes batiam palma. Dona Rosa cortou um bolo de mandioca, rindo. Esse aqui é pro herdeiro? Ana ficou no trailer, o bebê no colo, Pedro ao lado. Como ele vai chamar? Perguntou ele, o violão na mão. Ela sorriu pensando no vilarejo, na estrada, em tudo. João, como o avô que deixou o trailer. Pedro assentiu, dedilhando uma nota. João da parada. Gostei. Os dias seguintes foram de calma e crescimento. A 10ª filial rendeu, o lucro subindo para R$ 10.000 por mês. E Ana descansava com João, o galpão rodando com a ajuda do vilarejo. Pedro assumiu as viagens, levando o nome da parada da Ana mais longe, enquanto Dona Rosa treinava mais gente para as fornadas. Você fez um império, menina. Agora deixa ele voar, disse a velha, segurando João no colo. Ana riu, o corpo ainda fraco. Ele já tá voando. E eu vou com ele. Uma noite, semanas depois, Ana sentou com Pedro no galpão. João dormindo num cesto ao lado. O rádio chiava abaixo, o vilarejo quieto, as estrelas brilhando na estrada. 10 paradas, um filho, um marido, disse ela, o anel na mão. Eu nunca imaginei isso. Pedro pegou a mão dela, o olhar quente. Eu imaginei você desde o primeiro dia, Ana. Sabia que você ia longe. Ela sorriu, a chave enferrujada na outra mão. Um fardo, ele disse. Olha o que eu virei. Ele riu, beijando ela. Uma rainha, e agora uma família. A TV exibiu a matéria dias depois. Parada da Ana, de um trailer a 10 filiais e uma nova geração. Marcos viu, num bar sujo, o copo vazio na mão, o choro preso na garganta. Ana não viu. Estava no galpão, João no colo, Pedro ao lado, planejando a próxima parada. 11? Perguntou ele, rindo. Ela assentiu, o olhar firme.
11 e mais além. Antes de dormir, Ana olhou para o trailer, para as filiais que brilhavam na estrada, para o filho que dormia tranquilo. Guardou a chave numa caixa, o passado virando só memória. Valeu, vilarejo. Valeu, estrada. Sussurrou, o vento levando as palavras. A parada da Ana era um império. Mas mais que isso, era um lar, uma vida, um legado. E o futuro, com Pedro e João, brilhava mais que o sol na estrada. E aí, pessoal, o que acharam dessa história de superação? Deixem seu curtir no vídeo, se inscrevam e comentem seu momento favorito. Até a próxima!